Daí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Antes de eu continuar contando ali sobre a questão das motos e meu diagnóstico, é, se inscrevam aí no canal, por favor, e se puderem comentar aí, tipo, sobre o que vocês acham sobre a questão do diagnóstico, eu vou responder, ou da questão de moto também, porque meus amigos me tratam como se eu fosse até como um guru referente a carro e moto, que eu sou, né, bem aficionado em descobrir as coisas. No caso ali que eu tava falando da questão das motos, né? Eu muita faz um ano, né? Foi em novembro de 2024 que eu recebi o diagnóstico. Depois disso teve algumas mudanças, né? Eu, podemos dizer que eu me readequei. Não sei se eu falei certo, talvez eu tenha falado errado, não tenho certeza, mas enfim, vocês entenderam. Ah, então, então o que acontece? Eu comecei a aprender a observar melhor. Primeiro que tirou um peso que, tipo assim, o fato de eu agir, ter um comportamento diferente, agir diferente, na verdade não era uma coisa que eu, como é que eu posso dizer para vocês? Um defeito meu, sabe? Podemos dizer, é uma característica minha, específica minha, só que para as pessoas, até pelo fato de haver, infelizmente, ainda muito preconceito com autista, não só com autista, mas com pessoas que têm síndrome de Down, qualquer tipo de condição que seja diferente do que as próprias sociedades impõem como normalidade, que não deveria existir isso, na verdade, né? A pessoa deveria agir como ela acha melhor. No começo demorei um pouco, as 2 primeiras semanas teve tipo um luto assim, porque foi muito estranho. Foi um baque grande quando recebi o diagnóstico. Eu depois ali eu comecei a aprender a identificar algumas coisas, tipo, vamos supor, a questão da moto. Pô, cara, quando eu hiperfoco uma moto, cara, eu vou até o fim do mundo vendo o vídeo. Inclusive eu ainda tô hiperfocado na Nyster, né, que é a Harley que eu tenho. Eu hiperfoquei nela e acho que o cabelo no olho tá incomodando. Eu hiperfoquei nela e, tipo, eu tô vendo, cara, vídeo gringo. Eu tô em grupo, cara, eu tô em grupo de Facebook da Indonésia, tá ligado? Nossa, é, que quase não tem no Brasil, né? Tem só 147 unidades da moto que eu tenho no Brasil. Então eu tô, tipo, olha o Brasil, país, mundo afora. E é muito legal, porque eu tô conhecendo um monte de coisa, motor forjado, é totalmente diferente dos motores tradicionais da Harley. E aí a questão do diagnóstico que tu tava falando. Então, por exemplo, essa questão da moto, que as pessoas me achavam meio doido por causa disso. Cara, houve um apelido que eu tive, cara, quando eu tinha ali 18, 19 anos. Que tipo, eu não me sentia nem ofendido, eu achava massa pra caralho. Eu trabalhei numa concessionária, aí era tudo gurizada, tudo gurizada. E a galera, ô Felipe, ô aquele carro lá, velho, ô, quantos cavalos tem aquele carro? Velho, eu falava tudo na ponta da língua. Tudo. Os guri aí que se os guri ver, eles vão estar ligados quem é eles, os orelhas secas. Era muito da hora. Só que passou um tempo, eu comecei a me reprimir referente a isso. Não por causa das brincadeiras, porque eu sou muito palhaço, eu gosto pra caralho de brincar. Às vezes até eu fico mix sem filtro, dependendo do tipo de brincadeira que a galera tá fazendo. Você fala, por exemplo, putaria, alguma coisa assim, velho, eu perco o filtro e aí fudeu. Aí vai-se embora e aí isso é extremamente prejudicial, porque dependendo do ambiente que eu tô, não é o ideal falar esse tipo de brincadeira, né? E foi outra coisa que eu aprendi referente a isso, de eu perder o filtro quando tô com as pessoas que, tipo, que dão corda pra mim. Outra coisa também, tipo, eu não... Muitas vezes as pessoas falavam alguma coisa pra mim e eu não entendia. Porém, se eu falasse que eu não entendi, a pessoa ia achar estranho, ia achar que eu não estava prestando atenção, e eu fingia que estava tudo certo. Às vezes dava algum problema de comunicação,
Mas era justamente por causa disso, né? Porque eu não tinha entendido, só que, sabe, vergonha de perguntar, sabe? Porque, tipo, pô, caralho, parece que eu não prestei atenção. E hoje eu entendo que, tipo, é uma característica do TEA ter essa dificuldade de entender algumas coisas, questão de dificuldade de entender entre linhas as coisas quando as pessoas falam. E agora eu não preciso ter. E isso para mim é maravilhoso porque agora eu não preciso mais ter vergonha de falar e perguntar: ah, ô fulano, ó, isso aqui eu não entendi o que tu falou. É o que acontece muito com um amigo meu, pessoal, conversa comigo bastante, quase todo dia. E às vezes ele fala alguma coisa, ô feio, não entendi. Aí ele vai lá, não, ô feio, isso aqui, isso é assado. Não, beleza. Daí, tipo, a semana passada, essa semana eu tava na academia, a menina falou uma situação lá, e aí eu pensei, ô, eu não entendi, tu tá sendo sarcástica porque eu não entendi não, tá? Aí ela disse, não, tô sendo sarcástica. Eu pensei, ah, tá, agora eu entendi. Eu comecei a rir, tá ligado? Então, a questão de tipo, não ver maldade nas pessoas, isso aí, a, a Priscila que, voltando aqui, a, e aí perdi a linha porque a minha esposa me interrompeu aqui, eu tive que pausar e voltar. Eu, nessas horas eu fico possesso. Ah, tá. E aí ela meio que começou a me ajudar, porque muitas vezes eu não entendia como essa questão das entrelinhas, que eu fingia que entendia muitas vezes. Para quem me fala mais tempo comigo, conhece há mais tempo, conversa comigo, vai descobrir agora que muitas vezes eu só fingia que estava entendendo. E tipo, agora eu não preciso fazer isso, sabe? Tipo, pô, sou autista, tipo, tenho um diagnóstico, né? Laudado e tudo. O meu laudo tem 15 páginas. É uma sopa de letrinha. Porque eu tenho TEA, a Neuro classificou como nível 2 de suporte sem deficiência intelectual, né? Isso pode regredir com acompanhamento, que eu acredito que foi o que aconteceu, de acordo com aquela época que eu tive diagnóstico, que hoje em dia eu faço acompanhamento todo certo, tomo medicação. Teve o TDAH combinado com a impulsividade e a impulsividade e falta de atenção, acho que é isso, e com as comorbidades de ansiedade e depressão. Então é isso que eu tenho que tomar muito cuidado, uma corda bamba ali por causa da depressão e tudo mais. Mas sabe o que é o pior? O bom é que eu me entendo, mas o ruim é que eu vivo numa constante cabo de guerra, porque o TEA e o TDAH, eles vão em desencontro aos sintomas, no caso. Algumas coisas são parecidas, só que algumas coisas puxam para o TEA, outras puxam para o TDAH. Então eu acabo ficando meio que num cabo de guerra. Então, se alguém quiser perguntar depois sobre exatamente, eu posso responder no comentário. Fique à vontade. Então, é muito complicado, mas também, quando eu recebi o diagnóstico, foi uma coisa assim muito libertadora, porque a gente a gente recebeu um diagnóstico, entendendo por que a gente age diferente, por que aconteceu algumas situações. Eu fugia, por exemplo, quando eu estava com sobrecarga, muita gente não sabe, né, porque não era uma coisa que a gente ficava falando, principalmente eu, porque dava vergonha, né. A traseira do meu carro tem a marca do meu soco, de uma das crises. Eu pegava o carro, poxa, é bem louco, cantando pneu, cara, tipo assim, totalmente fora da linha, sabe? E eu sumia, ia pra estrada vazia e tudo mais, e eu ficava assim por horas, sabe? Sem contato, desligava o telefone e tudo, ninguém conseguia fazer contato comigo. Só quando eu me assentrava que eu voltava pra casa. Aí era foda, né? E o pior não é nem isso, o pior é que quando acontecia isso, tipo, eu passava, sei lá, numa rotatória, bem que o carro podia ficar sem direção, sem freio e eu ia direto, sabe? Não vou falar exatamente a palavra, porque senão o YouTube vai banir aqui o bagulho. Mas é bem chato, assim, na real. E hoje em dia, fazendo acompanhamento, tomando a medicação, hoje em dia eu me vejo na situação, cara, muito melhor mesmo. Eu chamo que hoje em dia eu tenho qualidade de vida,
Tem alguns deslizes? Tem. Às vezes eu tenho crise, tem. Eu sinto muito calor, eu tenho um calor excessivo. E eu descobri que a pessoa que tem, né, tá dentro do espectro, ela pode ter alguma sensibilidade a frio ou calor, né? No meu caso é calor, eu sinto um calor extremo, assim. Principalmente, aí eu tô gordo, aí piora ainda mais a situação. Eu até comecei a fazer academia, mas faz 2 meses só. Então, as coisas demoram um pouco para acontecer, né, para melhorar. E aos pouquinhos o cara vai caminhando ali, né, para conseguir melhorar cada vez mais a questão da neurodivergência que eu possuo, né? Das neuro, né? É uma sopa de letrinha. Então, é isso. No princípio, já ficou com bastante tempo aqui, 10 minutos. Senão ninguém vai querer ver. Agradeço aí, pessoal. Se puderem compartilhar, curtir aí, deixar um comentário. Quiser perguntar sobre cabo de guerra ou alguma outra coisa sobre a questão de moto, carro, estou super disponível para responder. Se puderem se inscrever, eu pedi para os amigos aí se inscreverem. O intuito vai ser, tipo, eu falar sobre meus passeios de moto, ler sobre algumas motos que eu vi, sobre a questão do meu diagnóstico, porque o meu intuito aqui, além de eu poder falar sobre moto, que é algo que eu hiperfoco, que é o meu hiperfoco principal, podemos dizer assim, que é um negócio que eu não perco, poder falar sobre a minha condição neurodivergente também e compartilhar com as pessoas, porque eu acredito assim, ó, vou dar um exemplo, às vezes a pessoa tem um filho, né, que é neurodivergente também, que está dentro do espectro, que é criança, e podendo relatar como eu passo, às vezes pode dar um pingo de esperança ou compartilhar com alguém. Às vezes a pessoa tem os sintomas, mas nunca foi atrás procurar entender, né? Então, eu acho legal poder compartilhar um pouco sobre a minha trajetória para poder conscientizar as pessoas que infelizmente depois do diagnóstico ainda eu sofri preconceito em alguns lugares que eu fui, inclusive até por isso que eu abandonei a minha última marca de moto que eu tinha, porque eu sentia um baita preconceito ali, as pessoas não me tratavam bem, podemos dizer assim, normal, eram alguns sim, mas a maioria não. E hoje em dia na Harley não, na Harley não tem essa parada. Na Harley todo mundo fala comigo ali, super de boa, troca ideia, super parceiro. Então é isso aí, galera. Um ótimo final de semana, uma ótima noite e fiquem com Deus. Beijo no popô.